Olá, minha gente, que bom ter vocês de volta ao estudo do nosso Conhecendo a Minha Bíblia. Hoje estamos num cenário um tanto diferente, mas vamos dar continuidade aqui ao estudo precioso da Bíblia, né? E espero que vocês estejam é, sendo muito enriquecidos com este conhecimento, né? Hoje nós iniciamos então a unidade 19, onde nós estaremos estudando os livros de Esdras, Neemias e Esther. São livros que descrevem a vida de Judá depois que o povo foi para o cativeiro. Então nós vamos ter aqui uma visão panorâmica dos eventos dessa época, e isso vai ajudá-lo a entender esses escritos. Nós vamos aprender um pouco mais sobre as grandes potências mundiais que estavam governando durante esse período e que Deus permitiu que estivessem capturando o povo de Israel inicialmente, depois o povo judeu. Nós já vimos isso enquanto estudávamos Reis e Crônicas, e nós vamos retornar a isso, né? Então nós temos aqui o primeiro dessas potências mundiais, era a Síria, né? Então, se você abre a sua Bíblia na página 22, você encontra aí, né, a localização onde esse império, essa nação estava posicionada, né? Ou seja, bem aí ao norte da Mesopotâmia, né? Nessa região que nós hoje conhecemos como Oriente Médio. Então aí está posicionado esse império, essa potência mundial. Essa região hoje é ocupada pela nação que nós conhecemos como Iraque, né? E essa nação já existia há mais de 2.500 anos quando ela se envolveu na vida de Israel, né? A primeira menção que nós temos na Bíblia acerca da Síria está em Gênesis capítulo 10, versículo 11, onde lemos que Nimrod a desenvolveu e também construiu Nínive, né, que seria como se fosse a capital da Síria, né, bem como outras cidades. Essa nação era temida porque ela torturava suas vítimas e esfolava essas vítimas vivas, né? Depois nós temos aí um registro em 2 Reis, capítulo 15, que Pul, um dos reis da Síria, foi usado por Deus para punir a nação de Israel por causa da sua maldade. Encontramos aí que Menahem deu a esse rei 1.000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. E naquela época, cada homem rico foi obrigado a contribuir com 50 ciclos ou 570 gramas de prata. E esse valor foi dado a Pul como suborno para que ele não saísse, aliás, para que ele saísse da terra. Então, essa é o primeiro registro, né, do envolvimento da Síria com Israel, né? Já no tempo de Peca, outro rei também de Israel, outro imperador sírio, né, Tiglat-Pileser, ele virá e vai tomar Gileade e a Galileia, incluindo toda a terra de Naftali, e vai deportar, né, o povo, né, que é exatamente essa região norte de Israel, para a Síria. Mais tarde, o rei Acaz, ele envia mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser: eu sou seu criado e seu filho, venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, ou seja, Acaz aqui, rei de Judá, que estão me atacando. Acaz pegou a prata e o ouro do templo, né, e o tesouro do palácio e mandou de presente para o rei da Assíria, né? Em resposta ao pedido de Acaz, o rei da Assíria marchou com o seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a, matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. Isso está registrado em 2 Reis 16, 5-9. No 9º ano de Oséias, né, Samaria foi capturada pela Assíria e os israelitas foram deportados. Eles foram assentados junto ao rio Abor e na cidade de Medos, né? Como era o costume dessa nação, o rei deslocou pessoas da Babilônia e de outras regiões e cidades e os assentou na Samaria para ficar no lugar dos israelitas. Então, o costume aqui é
tira o povo que habita aquela terra e traz pessoas de outros lugares para estarem ali. Depois, então, gente, da Assíria, nós temos um segundo poder mundial, uma segunda potência que se levanta, que é a Caldeia, os caldeus, né? E eles então vão emergir e tomar o lugar da Assíria como a maior força dessa região, né? Esse grupo vai ocupar a área onde hoje se localizam o Kuwait e parte do Iraque. Então, se você olhar lá para a página 22 novamente, você vai poder conferir isso. A Caldeia está bem um pouco abaixo aí da Babilônia, né, já quase no sul da Mesopotâmia. A Babilônia era a capital, né, da Caldeia e continua sendo conhecida como uma das grandes maravilhas do mundo. Frequentemente esse povo, né, chamado de Babilônia por causa da majestade de sua capital, né? Então, na página 163 aqui do nosso livro, né, nós temos aí um relato de que esse império ele teve o seu início na Torre de Babel, né? Por isso Babilônia, né, vem aí de Babel, né? Um povo antigo, já de registros pré-históricos. Por mais de 200 anos, a Babilônia e a Síria estiveram em luta pela supremacia. Então, são nações que vão guerrear aí, né, nos séculos IX, VIII, VII antes de Cristo, pela supremacia de poder naquela região. E, finalmente, um tempo após Israel ter sido capturado pela Síria, né, a Babilônia vai assumir o controle da região. E assim o reino do sul, que é Judá, será tomado cativo pelos caldeus ou pelos babilônios, né? Então, na página 164, né, você vai encontrar aí o Império Persa, né, que o Império Persa vai derrotar esse império, o Império dos Caldeus. E assim, a área que hoje é conhecida como Irã torna-se o centro de poder mundial. Então, nós temos aí, em sequência, a Síria, depois a Babilônia e depois a Pérsia. E os persas, eles são um povo um pouco mais humanos. Eles vão ter simpatia com a situação difícil dos judeus, que tinham sido removidos de Jerusalém e de Judá, e eles vão repatriar esse povo para sua terra. Então, por 200 anos, Judá foi uma pequena província da Pérsia. E isso nos leva aos 3 livros que nós estaremos estudando nessa unidade, né? O rei Ciro foi o homem que fez o decreto para que os cidadãos de Judá retornassem ao seu país. Esdras e Neemias fizeram parte dos primeiros imigrantes a retornarem, né? E aí então temos esse texto aí de Esdras 1, capítulo 1, versos 1 a 4, que é o pano de fundo para o nosso estudo dessa semana, né? Nesse texto nós temos o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. E o Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então, minha gente, assim nós iniciamos o estudo desses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther. Falando a respeito de Esdras, ele será o homem que Deus vai usar para reconstruir o templo em Jerusalém. Depois que então terminou o cativeiro de Judá, como profetizado por Jeremias. Então dê uma olhada aí no esboço da página 157 do livro, né? Aqui você tem, né, o esboço de Esdras. Você tem aí basicamente aí 3 tópicos, né, principais. O primeiro, o retorno dos exilados, onde você tem o decreto
real de Ciro, as reações ao decreto e o retorno do primeiro grupo de exilados. Depois, no segundo tópico, você tem o restabelecimento da adoração a Jeová, renovação do altar de sacrifícios, observância da festa dos tabernáculos, a reconstrução do templo, o conflito a respeito da reconstrução, oposição continuada, né? Ageu e Zacarias, os profetas, né, que inspiram o reinício da reconstrução. Depois Dário procura o édito de Ciro, o decreto de Dário implementado e a dedicação do templo. Então isso aqui é o item 2 desse esboço. E depois nós temos aí a terceira parte do esboço de Esdras, que fala da liderança de Esdras e o retorno dos exilados. As atividades, então, de Esdras sob Artaxerxes, a ordem de Artaxerxes para restaurar o templo, a bênção de Esdras, a lista dos que retornaram com Esdras, a reunião dos chefes judeus em Ava, o lamento de Esdras por causa dos casamentos mistos dos exilados, a intensa intercessão de Esdras. Esdras mostra o caminho para a reforma, o nome dos sacerdotes culpados pelos casamentos mistos. Então aí nós temos esse esboço do livro de Esdras. Então Deus, ele reestruturou os poderes do Oriente Médio, minha gente, depois que os babilônios foram derrotados. E Ciro, que é o rei da Pérsia, deu a sua bênção, como nós estamos vendo aí no esboço, para Esdras, que era descendente direto de Arão, para reconstruir o templo. De acordo com Esdras 7:6, né, nós temos aqui, ele era, Esdras, mestre da lei, conhecia muito bem a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Curiosidades, na época, a viagem da Babilônia até Jerusalém levava em torno de 5 meses. Então, quando Esdras ele chega em Jerusalém, o seu estudo profundo da lei do Senhor foi de fundamental importância para o exercício da tarefa dele, que era a reconstrução do templo, da cidade, da reconstrução de Jerusalém, né, e a reconstrução do templo. Ele vai designar os magistrados, os juízes, torna-se a figura central em Jerusalém. E aí nós temos aí a primeira leva de exilados que tinham algum tipo de relação direta com o ministério do templo, ou seja, eram basicamente descendentes dos levitas, e desses, os que eram da linhagem de Arão foram escolhidos para realizar os sacrifícios, quando o altar das ofertas queimadas foi reconstruído. Existe aí um comentário, né, no capítulo 2 de Esdras, aqueles que haviam perdido seus registros, mas achavam que eram descendentes de Arão, eles tinham uma maneira de descobrir isso. No verso 63, lemos que o governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados, até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão usando o Urim e o Tumim, né? E isso, essa expressão se refere às pedras que o sacerdote carregava, chamadas de Urim e Tumim. Se a resposta era sim, uma pedra brilhava. E se a resposta era não, a outra brilhava. E essa então era a maneira de assegurar a resposta certa, quando somente Deus sabia qual era a resposta certa. Em nossos dias, minha gente, nós temos alguns rituais, né, pagãos, alguns rituais inclusive satânicos, que usam situações parecidas para receber informação a respeito de coisas desconhecidas. É uma versão satânica, né, do Urim e do Tumim, né? Agora, é importante que a gente perceba aqui que o agente das pedras, ele era mais importante do que as próprias pedras, né? Esse agente, o sacerdote, a pessoa que usava as pedras, que fazia com que Deus respondesse a pergunta. E devemos então aplicar isso no uso dos dons espirituais hoje. Então veja bem que a ordem de Esdras é: aguarde um sacerdote que possa usar o Urim e o Tumim para esclarecer isso. E isso então traz uma alusão aos dons espirituais nos dias de hoje, né? Então nós encontramos nas Escrituras que o significado nunca está na posse dos dons do Espírito, mas no ministério que flui na vida do indivíduo que é usado por Deus. Ou seja, Deus quer nos usar como ministros dele
para trazer revelação, conhecimento e manifestar a vida dele por onde passarmos. E isso é muito interessante. A reconstrução do templo, ela vai começar depois dos sacrifícios, ou seja, quando é feito esses primeiros sacrifícios, depois da reconstrução do altar de sacrifícios, né, o altar do holocausto. E aí, logo que inicia a reconstrução do templo, aparece já a oposição, né? Então, a oposição que está de pessoas ali da região, que com certeza ou não são judeus, ou são judeus vendidos, né? E eles vão enviar cartas a Artaxerxes, que seguiam a linha dos reis da Pérsia. E então essas cartas vão advertir o rei, né, de que Jerusalém ela tinha sido um problema no passado e os judeus deveriam ser barrados no seu empreendimento. E então Artaxerxes vai ordenar que a reconstrução do templo seja parada. Mas aí 2 profetas vão se manifestar, né? Em Esdras, no capítulo 5, nós vemos aí Ageu e Zacarias. Mais tarde, nós vamos ver os livros desses 2 profetas. E então vocês podem perceber que esses 2 profetas são contemporâneos tanto de Esdras como de Neemias. E esses 2 profetas, então, recebem uma palavra do Senhor, segundo a qual a reconstrução do templo deveria continuar. E quando isso foi descoberto, mais uma carta é escrita ao rei, e o rei agora é Dário, o rei que está no trono da Pérsia é Dário. E então esse rei vai fazer uma busca nos registros de Ciro, e ele vai descobrir que os judeus haviam recebido a autorização para reconstruir o templo. E aí então a obra finalmente é terminada. Você pode ler a respeito dessa dedicação, da dedicação, da rededicação do templo, né, em Esdras 6, 17 a 22. É nesse período, por exemplo, que um dos 2 profetas vai escrever que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? Na mesma época, Neemias ele está ocupado da reconstrução dos muros de Jerusalém. Saberemos um pouco mais quando a gente estiver, né, falando sobre Neemias. Então, agora vamos concluir essa unidade, esse primeiro dia da unidade 19, lendo Esdras 3, 11 a 13, que diz assim: uns cantavam louvores, agradeciam ao Senhor, e outros respondiam. E eles diziam: o Senhor é bom, o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo, e eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria, e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se choravam, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Então, minha gente, para hoje é isso que temos, né? Continuamos a nossa unidade, onde nós estaremos falando aí de Neemias e ainda falaremos de Esther. Que Deus os abençoe nesse dia. Fique com essa palavra sobre os dons do Espírito, né, e acerca de como você precisa entender que o dom não é a coisa mais importante, mas o ministério, né, que Deus tem dado a você e que você precisa compreender, que você precisa se mover no poder do Espírito Santo para realizar o seu ministério. Que Deus te abençoe